Isso que estamos observando é dentro do território da Venezuela. Segundo informações, estão aparecendo aviões de combate do regime de Maduro. Esses jatos de combate têm circulado por aí. Então fiquem atentos porque algo pode estar prestes a acontecer. E ali há aviões que podem entrar, talvez em combate com os Estados Unidos. Também se observa o seguinte: vamos ver outra imagem de outro dos jatos. Aí estão. Bem, isso é parte do que está sendo observado. Isso por enquanto não se vê nas redes, pois essas imagens que as pessoas começam a compartilhar, imagens de aviões de combate, segundo dizem, seriam do regime. Não seriam dos Estados Unidos, seriam do regime, de acordo com o que estão reportando. Aqui está outro, mais um avião. Vamos dar uma olhada aqui. Então estão acontecendo movimentos aí. Imagino que é uma mensagem, né? Ao aviso do fechamento do espaço aéreo, como dizendo, o espaço aéreo não está fechado, continua aberto, né? Imagino que essa é a mensagem que o regime de Maduro quer passar. E bom, né? Por outro lado, o que é relatado na Fighters Network mostra então esta imagem onde se observa o satélite. O radar, um radar americano, Army Navy Transportable Pulse Search, 80GATOR. Já está operacional no Aeroporto Internacional ANT Robinson de Trinidade e Tobago. Então, fiquem atentos, porque esse satélite ele já está operacional. Isso faz parte do que acontece, segundo mostram nas redes sociais e na mídia em Trinidade e Tobago. Também se observa o seguinte por parte do regime da Venezuela. Vamos ouvir o seguinte. A Ilha dos Patos vai passar por um saneamento e exploração com todos os meios aeronaval para contribuir com o exercício que estamos realizando neste momento no treinamento da correção de todas as tripulações e do pessoal combatente individual. Obrigado, senhores generais. Isso é a realidade. Não me canso de repetir e lembrar que o destino e o universo nos deram até 5 destinos. Nos deu a oportunidade de saber qual é o nosso propósito na vida. E todos nós somos da escola básica. Lembrem-se de que fomos criados com vontade de vencer e somos o cadinho militar, onde a força é a união. Senhores, então, bem, isso é um grande orgulho, este momento histórico que estamos vivendo de trabalhar com todos vocês, generais. Quando a gente vê que outros generais vão se juntando e se unindo a nós com essa força. Temos 2 líderes militares extraordinários, nosso ministro da Defesa e o comandante de estratégia, o homem da chefia, homem da estratégia e da paz e o homem da guerra. E nós somos os atores nesse cenário. A pátria não é viajante, dizia. A pátria não se vende. A pátria se defende. Integrar é vencer. Bom, essa é a narrativa que a Venezuela traz agora, né? É isso? Pois esses são os jogos de guerra, né? Aí, bom, eu digo no final é a gravação, mas isso é fazer de conta que estão fazendo o jogo de guerra ali. Mas se está acontecendo um jogo de guerra, ou seja, há um jogo de guerra dos dois lados, onde agora estão analisando as possibilidades de ataque, né? Quando um país diz para fechar o espaço aéreo, isso é feito de uma vez ou por partes. Nesse caso, o presidente dos Estados Unidos fecha o espaço aéreo desse país, como ele disse hoje nesta mensagem para Donald Trump, coisa que já tínhamos visto na transmissão anterior no canal principal, o canal Irmão PP ao vivo. Agora estamos no Pep Clips, ele dizia. Este vai para todas as companhias aéreas, pilotos, narcotraficantes, traficantes de pessoas, etc. E considerem que o espaço aéreo está fechado, ou seja, ou que estará fechado, digamos assim, né? Que estará totalmente fechado, ele diz. Obrigado pela atenção a esta mensagem, né? Presidente Donald Trump, Donald J. Trump, toda a mensagem, né? Isso é realmente impressionante. Eles obviamente esperavam esse motivo, não é? Em um momento comentamos alguns pontos sobre o que está acontecendo na Venezuela. Algumas das primeiras reações. Haverá mais reações. E sem dúvida essas reações virão agora que vai acontecer uma operação militar. Eu não sei, né?
Isso bem, ainda não sabemos. O que sabemos é que estamos, pelo menos, em um ponto sem precedentes. Nunca tínhamos chegado a esse nível de tensão, né? Não. Não, 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 não. Que da Venezuela, e evidentemente não há muito mais capacidade do Irã do que da Venezuela. Nesse sentido, fica bastante claro isso, e digo também que muitas vezes o Irã ostenta coisas que não tem, mas que possui capacidades muito diferentes e superiores ao que a Venezuela tem. Isso é muito claro. Eles investiram muito durante anos em questões, inclusive, até mesmo nisso. De mísseis intercontinentais nem vamos falar, que já avançaram nesse sentido, inclusive até com mísseis com combustível sólido, e coisas que já são de um nível, digamos, importante. Além disso, tem uma relação muito próxima com a Coreia do Norte e com a Rússia, algo que a Venezuela também tem, mais ou menos. Mas não nesse nível, digamos. Então essa ordem do espaço aéreo, evidentemente, é uma questão. O porta-aviões já está lá há várias semanas, o porta-aviões é o Gerald Ford. Ele não foi embora. Chegou-se a pensar que talvez fosse só por alguns dias e que ele iria embora. Mas não foi assim, não é? Por enquanto, pelo menos, não foi assim. Não sei, então a situação continua bem, ainda está bastante tensa. O relacionamento entre os Estados Unidos e a Venezuela basicamente tem estado em conflito ultimamente. A última ligação ou tentativa diplomática foi na semana passada, de acordo com o que diz o próprio relatório. De quem é? Do New York Times, que foram eles que revelaram isso. Isso não foi reconhecido por Trump, não foi reconhecido por Maduro. Eles não falaram nada sobre essa ligação. Seria muito interessante saber exatamente o que foi dito, né? O que quiseram acertar nessa ligação telefônica, que, bom, nenhum dos dois reconhece, né? Mas, enfim. O fato é que Washington está reativando sua postura de força, já de maneira mais agressiva na Bacia do Caribe, combinando esse deslocamento naval ativo, que está reativando a postura. A questão até mesmo de cercado eletromagnético, ao que tudo indica, não está claro se foi colocado pela Venezuela ou pelos Estados Unidos. Cuba acusa os Estados Unidos desse cerco eletromagnético. Fica claro, é o que sim ou aos Unidos de cerco eletromagnético. Eletromagnético, pelo menos, é o que não. O que ou Unidos de cerco eletromagnético. Cerco eletromagnético menos é o que o cerco eletromagnético. Eletromagnético é o que não. Aquele que colocou unidos aos estados cerco eletromagnético. Então as sanções econômicas, todo esse tipo de coisa também são importantes, né? Dentro do que está sendo presenciado, é uma operação que vai além de ser uma questão antinarcóticos. É uma operação militar, é uma operação política, né? É uma operação, bem, que há geopolítica, né? Ou seja, vamos lá, que tem como muitas camadas. Não é só a questão do narcotráfico, né? Isso é só um pedacinho do bolo de tudo, todas as coisas que estão acontecendo. Por isso, China e Rússia também tentam se envolver, e assim por diante. Ao rotular Maduro como um narco-estado, um estado falido e assim por diante. Então, o que se busca é que não caia só Maduro, mas que a própria estrutura seja desfeita, certo? Ou seja, não é só tirar Maduro e colocar Diosdado e pronto, acabou o problema. Ou colocar qualquer outra pessoa do mesmo regime. Não, pois não seria exatamente a mesma coisa. Continuaria tudo igual, como dizem, ou seja, teria que ser uma queda de toda a coluna vertebral do regime. E essa é a parte que pode acabar sendo caótica. Se isso acontecer, e é muito provável que aconteça, vai haver caos em alguns momentos, não é? Ou seja, é muito provável, né? Se esse movimento acontecer, há grupos que ficam sem poder, não é? Há grupos, esses motoqueiros que andam por aí aprontando,
Existem grupinhos de poder dentro da população que têm afetado muito as pessoas. E que esses grupos eles vão se sentir isolados, vão se sentir talvez até em perigo. Então eles podem ser perigosos em certo ponto. Esse tipo de grupo, esse tipo de situação pode ser complicado nos primeiros dias desse movimento, se é que acontecer. E, bem, as pessoas, os moradores da Venezuela devem levar isso em consideração, não é? Muita paciência, resiliência e preparação para os próximos dias. Se houver movimento, é agora. Nunca vimos tanta tensão. Algo parece prestes a acontecer. Mas eu me lembro do que aconteceu em 2018 e em outros anos. A manchete era: já está com saída de Maduro, Maduro já saiu e depois não saiu e continua lá. Então, muitas coisas podem acontecer. Agora, a essa altura, não sabemos até onde os Estados Unidos querem agir. Parece que estão prestes a. Mas o que nos foi lembrado há pouco? O que diz o The Wall Street Journal é que eles estão pensando que os Estados Unidos não vão tomar uma atitude, não é? Eles acham que isso não vai acontecer, certo? Isso, então, também é aconselhar. Vamos lá, outros assuntos. Tem vários temas também importantes que precisamos conversar.